Seja muito bem-vindo ao nosso canal Radar de Fé. No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente no capítulo 16 do livro de Atos. Este capítulo é um marco na trajetória missionária de Paulo e Silas, e contém lições preciosas que podemos aplicar em nossas vidas, tanto espiritualmente quanto na maneira como enfrentamos nossos desafios diários. Vamos passar pelos principais acontecimentos dessa história incrível, entender o contexto em que se desenrolaram, e refletir sobre como esses eventos nos ensinam a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ao final do vídeo, teremos também um momento especial de oração. Esse será um momento de devoção, no qual você poderá se conectar ainda mais com Deus e entregar os seus desafios, as suas lutas, e também suas vitórias em suas mãos. Se você está enfrentando alguma situação difícil, eu convido você a permanecer até o final, porque sei que Deus vai falar ao seu coração de uma forma especial. Então, vamos juntos, com o coração aberto, estudar Atos 16. O livro de Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento, e nele encontramos o relato histórico da expansão da igreja primitiva após a ascensão de Jesus ao céu. Este livro foi escrito por Lucas, o médico e companheiro de Paulo, e nos apresenta a narrativa da ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos, enquanto eles proclamavam a mensagem de salvação em Cristo. Chegando ao capítulo 16, já estamos no meio da jornada missionária de Paulo, que havia recebido a missão de levar o Evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Esse capítulo é um ponto de virada na narrativa, pois mostra como o Evangelho começa a se expandir para além das fronteiras da Ásia e da Palestina, alcançando agora a Europa, mais especificamente a Macedônia. Esse momento é crucial porque a Macedônia representava o início da pregação do Evangelho no que hoje conhecemos como Europa. Foi uma viagem liderada por Paulo, mas sempre guiada pelo Espírito Santo, que abria e fechava portas conforme o plano de Deus. Acompanhar essa jornada é não só entender a história da expansão da igreja, mas também perceber como Deus trabalha de maneira surpreendente em nossas vidas, nos guiando, muitas vezes, para onde não esperamos, mas onde seu propósito é soberano. O capítulo 16 começa com Paulo viajando por várias cidades. Logo no início, em Listra, ele conhece Timóteo, que será um personagem crucial no ministério de Paulo. Timóteo era filho de uma mulher judia, chamada Eunice, que também era cristã, e de um pai grego. Esse detalhe sobre a ascendência mista de Timóteo tem um significado importante, pois, para os judeus, a linhagem judaica era transmitida pela mãe, e, apesar de ele ser judeu por descendência, Timóteo ainda não havia sido circuncidado. A decisão de Paulo de circuncidar Timóteo pode parecer contraditória, especialmente quando lembramos que Paulo defendia que a salvação vinha pela fé e não pela circuncisão ou cumprimento da lei. Então, por que ele decidiu fazer isso com Timóteo? O motivo é estratégico. Paulo sabia que em suas viagens missionárias eles encontrariam muitos judeus, e a circuncisão de Timóteo eliminaria uma possível barreira ao evangelismo entre os judeus. Essa ação, portanto, não foi para agradar a Deus, mas para facilitar a aceitação de Timóteo nas comunidades judaicas, uma estratégia que visava a abertura de portas para a pregação do Evangelho. Assim, Timóteo se torna um dos principais companheiros de Paulo, e juntos eles seguem fortalecendo as igrejas nas cidades por onde passam. O versículo 5 nos informa que as igrejas estavam sendo fortalecidas na fé e que o número de crentes continuava a crescer diariamente. Essa é uma lição importante para nós: o Evangelho não é estático. Ele é uma mensagem viva e poderosa que, quando pregada com fidelidade, toca os corações e transforma vidas. Aqui começamos a ver a ação direta do Espírito Santo na condução do ministério de Paulo. Ele e seus companheiros tentaram pregar a palavra em algumas regiões da Ásia Menor, mas foram impedidos pelo Espírito. Eles tentaram ir para a Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não permitiu. Essa passagem nos lembra que, mesmo quando estamos com boas intenções e queremos fazer o bem, devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo.
Nem sempre os nossos planos são os planos de Deus, e é preciso ter sabedoria e discernimento para seguir a direção que Ele tem para nossas vidas. Enquanto estavam em Troas, Paulo tem uma visão durante a noite. Ele vê um homem macedônio de pé, suplicando: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Essa visão foi clara o suficiente para que Paulo e seus companheiros entendessem que Deus os estava chamando para pregar o Evangelho na Macedônia. Eles então viajam para Filipos, uma cidade importante da Macedônia, e lá encontram Lídia, uma comerciante de púrpura. Lídia era uma mulher temente a Deus, o que indica que ela provavelmente já tinha algum conhecimento sobre o Deus de Israel. No entanto, foi somente após ouvir Paulo pregar que ela abriu o coração para o Evangelho. O Senhor a tocou de maneira especial, e ela e toda a sua casa foram batizados. Lídia representa a primeira conversão registrada em solo europeu. O fato de ela ser uma mulher e uma comerciante nos mostra que o Evangelho ultrapassa barreiras culturais, sociais e de gênero. Ela não só aceitou a mensagem de Cristo, como também abriu sua casa para Paulo e seus companheiros, oferecendo hospitalidade e apoio ao ministério. Após a conversão de Lídia, Paulo e Silas continuaram em Filipos, e foi então que ocorreu o encontro com a jovem possessa por um espírito de adivinhação. Esta jovem era escrava e ganhava muito dinheiro para seus donos, prevendo o futuro das pessoas. Durante muitos dias, ela seguiu Paulo e Silas, gritando: "E estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação." Embora o que ela dizia fosse verdade, o espírito maligno que a possuía estava perturbando a pregação do Evangelho. Paulo, em determinado momento, se cansou da situação e, pelo poder do nome de Jesus, ordenou que o espírito saísse dela. A jovem foi imediatamente liberta, mas esse ato gerou um grande problema para Paulo e Silas. Os donos da jovem, ao perceberem que perderam sua fonte de lucro, arrastaram Paulo e Silas até os magistrados da cidade, acusando-os de perturbar a ordem pública e de ensinar costumes ilegais para os romanos. Os magistrados, sem fazer muitas perguntas, ordenaram que Paulo e Silas fossem espancados e lançados na prisão. Esse é um ponto importante da narrativa, porque nos lembra que, muitas vezes, fazer a vontade de Deus pode nos levar a situações de sofrimento e perseguição. Mesmo quando estamos agindo corretamente, podemos enfrentar oposição, mas Deus nunca nos abandona. Agora chegamos a uma das passagens mais poderosas deste capítulo. Paulo e Silas foram severamente açoitados e estavam presos, com os pés amarrados em troncos, uma forma de tortura. No entanto, em vez de lamentarem sua situação, eles decidiram orar e cantar hinos a Deus. Esse é um exemplo incrível de fé e confiança em Deus. Mesmo em meio à dor, à injustiça e ao encarceramento, Paulo e Silas não perderam a fé. Eles sabiam que Deus estava com eles e que, de alguma forma, Ele tinha um propósito para tudo aquilo. À meia-noite, enquanto eles cantavam e oravam, aconteceu um grande terremoto. As portas da prisão se abriram, e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. O carcereiro, ao ver as portas abertas, ficou desesperado, pensando que todos haviam fugido, e estava prestes a se matar, pois seria responsabilizado pelas possíveis fugas. Mas Paulo gritou para ele: "E não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." Esse é um dos momentos mais tocantes do capítulo, pois o carcereiro, movido pelo que havia acontecido, pergunta a Paulo e Silas: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo responde com uma das declarações mais importantes do Novo Testamento: "Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa." Naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Ele, que estava à beira do desespero, encontrou a salvação em Cristo, e sua casa foi transformada para sempre. Esse é um lembrete poderoso de que Deus pode usar as circunstâncias mais difíceis para realizar milagres e trazer pessoas à fé. Na manhã seguinte, os magistrados enviaram oficiais para libertar Paulo e Silas,
talvez pensando que já haviam sido punidos o suficiente. No entanto, Paulo, sendo cidadão romano, exige que os magistrados venham pessoalmente liberá-los, pois foi ilegal que eles fossem açoitados e presos sem um julgamento adequado. Ao saberem que Paulo era romano, os magistrados ficaram com medo, pois haviam violado a lei romana ao punir cidadãos romanos dessa maneira. Eles foram até a prisão e pediram desculpas a Paulo e Silas, implorando para que eles deixassem a cidade em paz. Assim, após serem libertados, eles visitaram a casa de Lídia, confortaram os irmãos da igreja recém-formada em Filipos, e depois partiram. Atos 16 nos oferece um retrato vibrante de como Deus trabalha por meio de seus servos fiéis, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento. A história de Paulo e Silas nos ensina que, mesmo quando somos injustamente acusados ou enfrentamos desafios aparentemente impossíveis, Deus está sempre no controle. Sua graça e poder podem transformar as situações mais desesperadoras em oportunidades para o crescimento espiritual e para o avanço do Evangelho. Agora, antes de finalizarmos, vamos tirar um momento para refletir e orar. Se você está enfrentando uma situação difícil, lembre-se de que Deus pode agir poderosamente em sua vida, assim como fez com Paulo e Silas. Ele vê sua dor, conhece seus desafios e tem um plano perfeito para você. Senhor Deus, queremos te agradecer por esta palavra poderosa que estudamos hoje em Atos 16. Obrigado por nos mostrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Tu estás conosco, nos sustentando e guiando. Assim como Paulo e Silas, queremos ter fé para confiar em Ti, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Sabemos que Tu tens um propósito em todas as coisas. Pai, eu oro por cada pessoa que assistiu a este vídeo. Tu conheces as lutas e os desafios de cada um. Peço que derrames a Tua paz sobre seus corações e que eles possam sentir o Teu amor e a Tua presença em suas vidas. Que eles tenham a coragem de Te buscar em oração e de Te louvar, assim como Paulo e Silas fizeram na prisão. Que o Teu Espírito Santo os fortaleça e os guie em cada passo. Entregamos tudo em Tuas mãos, crendo que Tu és fiel para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus. Nos vemos no próximo estudo. Fiquem com Deus.